Fala, mano Joe, eu sou o Joe. Estamos começando mais um episódio do Estilo Joe Podcast. E hoje eu tô com um convidado, Tarcísio, um cara líder nato, já treinou mais de 3.400 pessoas. E hoje ele vai passar um pouquinho do conhecimento dele pra gente. E, Tarcísio, muito obrigado por ter aceitado o convite do podcast Estilo Joe. Vai ser uma honra você passar esse conhecimento que você tem. Já conheço um pouquinho da história do Jantos, o Sul ali. E é muito importante, né? Porque nosso país precisa de líderes, né? Com certeza. E tem que ter pessoas como você para incentivar, treinar e ensinar, né? Porque sem isso, como é que vai ter esses novos líderes? É verdade. Tarcísio, você pode começar contando um pouquinho da sua história. Claro. Quem é você e como é que você começou aqui pra gente? Tá bom. Obrigado, cara, por esse convite aí, né? Foi bem de última hora, mas a gente fez questão de estar junto, porque a gente admira você, eu te admiro, sei que você é um empreendedor nato. Você também lidera no seu segmento, né? Faz questão de fazer as coisas com excelência. Então a gente gosta de estar perto de pessoas assim. Então obrigado aí pelo convite. E compartilhar a nossa história muito, a gente tem muito prazer, porque não por orgulho de ser a nossa história, mas é porque inspira outras pessoas a entenderem, né, que também é possível, né? Dificuldades todo mundo tem. E não foi diferente comigo, né, com a gente. Assim, eu sou de Brasília, natural de Brasília, né? Sou pai de 3 filhos, casado desde 2008, né, com a Érica. E o empreendedorismo caiu meio que assim, a partir de uma frustração para mim. Então hoje o que eu compartilho com as pessoas é a minha história, né? O que hoje dedico no meu negócio é transformar histórias a partir da minha, né? Então o que não acontece em mim não pode acontecer através de mim. Então eu não consigo dar o que eu não tenho. E aí entendo que hoje a jornada que a gente tem de treinamento, desenvolvimento de pessoas, gestão de projetos, consultoria de negócios vem a partir de toda a frustração que eu recebi como colaborador, como CLT. Então hoje eu tenho uma missão, entendo que é uma missão, de apoiar esses empreendedores a entender como lidar com as pessoas, como lidar consigo mesmo, com os seus negócios, para gerar um mundo melhor, né? A gente conseguir gerar um contexto melhor de sociedade. Então, um pouquinho da história aí é assim, eu venho de família humilde da Ceilândia, né? Desde 95, 96 eu comecei a fazer cursos de informática e segui essa carreira, né? Tenho uma formação nessa área de gestão na área de tecnologia. Até hoje, né? Sou diretor de projetos numa startup, uma legal tech, que atende aí home office, mais de 280 grandes empresas. Uau. E aplicando essa visão de gestão de pessoas e atender bem clientes. Então, trabalhei no mundo de tecnologia, já fiz de tudo sem imaginar, né? Desde varrer chão em ministério, limpar vaso, carregar e descarregar caminhão, né? Até liderar mais de 3.000 pessoas em um único projeto também. E aí trabalhei numa grande empresa, né? Não sei se pode falar o nome aqui. Hoje já não tem mais. A gente vai cobrar caixa desse. Tem que pagar, hein? Hoje é uma empresa comprada hoje pela Sonda IT, que é a CTIS. Trabalhei pela CTIS durante 12 anos como executivo lá, liderando projetos de tecnologia. E em 2012 me deparei com uma situação inusitada, né? Minha filha tinha 6 anos de idade e eu tive um infarto na minha mesa de trabalho com 33 anos de idade. Caraca. Então, e algumas fichas caíram aí, né? Pesava 125 quilos. Uau. E jogava bola, nadava, fazia tudo e não conseguia emagrecer, mas era uma pessoa muito ativa. Eu me considerava bem, né? Falava, não, eu sou um gordinho, saudável, mas sou um gordinho saudável, né? Não sei o que, até infartar. Né? Então, assim, prazer que me dava, Joe, era trabalhar, cara. Se você falar um workaholic, né? Eu era até então, e sempre gostei muito de trabalho duro, até porque as coisas nunca foram muito fáceis, né? Nunca passei fome, nunca tive esse tipo de problema, mas eu entendo que, assim, tinha que superar alguma coisa. E aí entra um problema que eu vejo que a maioria das pessoas hoje sofrem dentro do mercado de trabalho. Elas não sabem quem elas são. Elas não entendem o propósito pelo qual elas fazem as coisas, né? E eu era mais um desses, né? Só fazia por fazer, o que mandava fazia. Isso. E acumulando. Não, pode me dar. Só que aí por trás de uma hiperatividade dessa, existem alguns traumas e frustrações que você nem sabe que você tem, né? Carrega, né? Exato. Então quando eu infartei, deu um reset.
Falei, cara, peraí, o que eu tô fazendo? 8 anos sem tirar férias, e tirar férias pra mim era brigar com a família. Porque minha esposa lembra, eu querer me ver estressado e falar assim, vamos pra praia. Meu Deus. Loucura, né? Mas Um existem vício, né? pessoas assim. Existem, Eu cara. conheço algumas pessoas assim. Lá na barbearia tem alguns que só pensam em trabalhar. Você que tá assistindo isso aí, ó, já pega o recado. É, cara. Você se acostuma e gosta de tudo, até de se matar, até de se martirizar, você gosta, né? E aí eu percebi, a partir daí eu comecei a perceber o meu comportamento. Falei, cara, você não tem uma qualidade de vida que você acha que tem, né? Finais de semana, louvando, igreja, né? Eu sou músico, então a música pra mim me ajudava muito. E segunda-feira, vambora, vamos trabalhar. Carregado, sobrecarregado. Exatamente. E aí eu passei a reconsiderar algumas coisas a partir daí, né? 12 de outubro de 2012, que eu completava exatamente 12 anos de empresa, né? Saí de uma área de técnico em informática no BRB, uma prestação de serviço lá, e me cheguei à diretoria do negócio. Foi uma empresa com mais de 12 mil colaboradores, né? E aí me foi entregue um projeto que era muito grande e eu comecei com esse projeto. O projeto era laboratório na empresa e eu fui contratado como técnico de manutenção de computadores. E aí fomos crescendo ao longo desses 12 anos até eu cuidava de um faturamento de 18 milhões de reais por mês em 2012. Então, hoje é um volume grande de dinheiro, imagina naquela época, né? E sem recursos. Por quê? Porque eu falava, pode bater, pode mandar aqui que eu dou conta. Não tinha uma assessoria, não tinha ninguém para ajudar, para estar por trás. Um time muito pequeno, né? E com uma demanda muito grande. Eu acho que antigamente as pessoas tinham mais essa sobrecarga no trabalho, sabe? Sim. Eu também trabalhei numa empresa que virei gestor financeiro lá e eu cuidava de toda a parte financeira, pessoal, jurídico, e a gente ainda fez a certificação dos correspondentes bancários no Brasil. Caramba. E só tinha 5 pessoas para fazer tudo isso. E eu acho que onde que você se depara nisso, você começa a querer desistir mesmo daquilo ali. Eu não tô conseguindo fazer o meu excelente, né? O meu trabalho do jeito que eu faço, geralmente. Você pega tantas áreas e começa a fazer uma coisa ruim, né? A jornada de empreender que eu falo, ela não precisa ser só num negócio. O empreendedor não é o cara que só tem um CNPJ. Então, o que você está contando é a sua história de empreendedorismo. Você acreditou num projeto dentro de uma empresa e você foi porque você acreditava. E eu acho que começa daí. Porque se você não começar trabalhando para alguém, você não tem como ter um ponto de partida. Não tem. E o conhecimento que você traz das empresas é o que faz você ser um empreendedor. Você pode ter nascido com a veia de empreendedor, vendido balinha, din-din, trabalhar de qualquer outra coisa. Mas se você não tiver essas pessoas que têm uma visão maior de vida, você não vai conseguir sair de onde você está. Você tem que aprender com alguém, né? Por isso que eu creio muito na Bíblia, creio muito nos ensinamentos, né, de Jesus e da essência do ser humano, de princípios, né? E a Bíblia sempre disse, não anda só. Não ande só. Você sempre vai aprender com alguém, né? Você é sempre a completude de outra pessoa, né? Eu aprendi muito cedo isso aí, que todo lugar que você entra, tem uma pessoa que falou de você primeiro. Você primeiro chega seu nome, para depois chegar você. É isso. Você nunca vai chegar primeiro que seu nome. Se você não tiver um nome com boas falas, você não vai entrar em qualquer lugar. E é basicamente a jornada do herói que a gente passa, né? Você sai de um lugar comum, onde todo mundo tá ali, o que você falou, todo mundo tá ali na CLT, todo mundo trabalha ali na empresa, todo mundo dá o seu melhor e tal, só que você não se conforma com aquilo. Então alguma coisa, um bicho começa a comer você por dentro. Somos ali. Inconformados, né, Mano Joe? É isso aí. E aí eu passei a ver isso de uma forma diferente, cara, e falei, cara, eu dou muito dinheiro para as pessoas e preciso abrir meu próprio negócio. E aí eu falei, o que eu sei fazer? Eu sei, cara, eu faço projeto, eu lidero pessoas e tal. E fui, só que eu tinha um problema, eu não sabia vender. Eu odiava vendedor, odiava venda, né? E eu perdi o sentido daquele trabalho para mim, quando eu falo de essência, e aí você que tá assistindo aí, talvez você passe pela mesma coisa, e raramente eu não identifico que as pessoas tenham o mesmo problema. Geralmente você tá querendo ser bem sucedido numa carreira para tentar provar alguma coisa para alguém. E esse alguém nem sempre é você. Ou você também não acredita. Essa semana você falou de venda. Eu recebi um cliente que ele deve estar assistindo. Ele trabalha com joias, né? Ele saiu de uma empresa, uma indústria muito grande, que era medicamentos, e foi trabalhar com joias, prata e ouro.
Só que ele foi e falou pra mim, Joe, eu não sou vendedor, eu não sei vender, eu sou gestor. Aí eu falei, cara, mas como é que você vai vender o seu produto que ele quer vender pra homem? Sim. A não ser que você comece a mostrar o seu produto com um modelo e tudo. Mas você, no início, você que tem que estar vendendo. Verdade. Então, ou você aprende a vender do seu jeito, ou você vai ter que contratar alguém que venda. Né? E a venda passa a ser uma coisa muito estigmatizada, né? E que era o conceito que eu tinha, né? Por vivência familiar. Então eu tentava provar pro meu pai que... Meu pai falava pra mim assim, você não vai ser ninguém na vida, porque você não para em emprego nenhum. Você não para em lugar nenhum, cara. Você é um cara inquieto, você precisa... Hoje em dia todo mundo tem aí, né? Ah, vai no psicólogo, não, você tem TDAH, você tem não sei o quê, TDAH, pode botar os T's aí na frente aí. Mas as pessoas inconformadas são pessoas que, de fato, quando elas se encontram, elas transformam o contexto delas, né? Então, quando eu infartei, eu lembrei do que meu pai disse pra mim. Só que uma semana antes, meu pai falou assim, eu tava errado sobre o que você poderia ser. Você provou que você pode ser alguém. Eu cheguei onde ninguém na minha família tinha chegado, para ter um salário que ninguém jamais tinha imaginado ter, né? E isso perdeu sentido. Aquela jornada para mim perdeu sentido, porque ela era totalmente emocional. Você se mata de trabalhar por causa de um desejo, algo que você não sabe dizer o que é que tá aí dentro, e aí você perde o objetivo do porquê você faz o que você faz. Eu acho que todo mundo ou quase todas as pessoas, a gente vê também na internet muitas pessoas com depressão que conseguem ter aquele auge e perde um pouco ali da essência dele, do que realmente eles estavam buscando, né? Talvez seja para mostrar para outras pessoas. Isso. Ou para si mesmo, né? Ou para si mesmo. E eu acho que esse é o problema de todo mundo que entra num trabalho com aquele foco que eu vou ser rico, eu vou focando assim, não, eu tenho que tirar minha família daqui. E vai esquecendo outras áreas da vida, né? Da família, da saúde, né? Tudo isso. Eu acho que falam que hoje tem os 3 pilares, né? A saúde, o financeiro e o espiritual. Isso. Se você não conseguir nivelar, tem uma mesa ali em cima que ela vai pender para algum lugar. Verdade. E se cair, caiu tudo. É o tripé, né? É o tripé. É o tripé. Sua família, né? Seus negócios, sua espiritualidade e outras coisas que estão em volta também. Se esse tripé não tiver... E eu acho que quando a gente tá no início, principalmente quando nós somos jovens, velho, a gente quer dominar o mundo, né? A gente quer... Velho, eu quero mostrar que eu nasci pra conquistar tudo. Eu vou ser a pessoa diferente. Eu não vou ficar aqui... Eu particularmente, demorou mudar a chave na minha cabeça, né? Eu nunca me vi com o que eu tenho hoje. Tipo assim, eu sempre me vi que eu nunca ia conseguir. Sim. Na verdade, eu pensei que eu ia viver até os 28 anos, sabe? Porque de onde eu vim era muito perigoso. Sim. E meus amigos, a grande maioria... perfeitamente. A grande maioria, infelizmente, foram embora. Então, na minha cabeça, eu falei, velho, vou viver até os 28 anos e o resto é lucro, tá ligado? Se eu passar dos... Aí hoje eu tô com 32. Já tá com sobra. Né? Quebramos a estatística, né? É isso aí, cara. Mas eu acho que quando a gente... Mas por que você tinha essa crença de até os 28 especificamente? Porque a maioria, principalmente dos amigos do meu pai, não passava dos 30, entendeu? Eu lembro assim, não, fulano de tal morreu, não tinha nem 30 anos. Sim. E era uma história já... E onde eu morava, tipo assim, todo final de semana, 6 horas da noite, não podia sair mais pra rua. Porque sábado, domingo, eles falavam sempre que tinha alguém que infelizmente, né, ia. Uhum. Então criou isso na minha cabeça. E aí, imagina, eu tinha 12 anos, um amigo meu que jogava bola no meio da rua, morreu numa esquina, pegaram ele e jogaram, assim, 12 anos. Então, assim, não tinha expectativa. Sim. Né? Quando a gente fazia corte social, cabelo, a gente cortava lá na estrutural, um dia eu tava falando com um garoto, ele tinha uns 14 anos. E aí eu falei que trabalhava em Águas Claras e que também vinha da Ceilândia, ali do condomínio privê. Ele não sabia nem onde era a Ceilândia e nem onde era Águas Claras, que é tipo 5 minutos da estrutural. Ele falou, mas isso aqui é longe, cara? Eu falei, mano, dá pra você ir a pé. A Dani tava comigo, ela lembra. Que então assim, doideira. você vê o mundo que a pessoa vive, né? O mundo que... Às vezes as pessoas julgam, né? Ah, mas ele ali também teve oportunidade igual você teve, você conseguiu sair. Mas às vezes a chave demora a virar. Tipo assim, a minha demorou a virar 5, 6 anos atrás, que eu comecei a entender o que eu podia fazer com as pessoas que estavam ao meu redor e a conexão que eu tinha.
e o que eu poderia transformar, né? Praticamente você né? começou a viver depois que você passou de uma data limite. Até ali você tentava sobreviver, né? Eu sobrevivi. Agora você vive. Tudo bem. Não, hoje eu sei o que é realmente. Hoje eu tenho um tempo para eu almoçar. Hoje eu posso falar assim, cara, hoje eu quero trabalhar tantas horas. Sim. Hoje eu vou atender tantas pessoas. Mudou, entendeu? Não é aquela questão assim, eu tenho que cortar cabelo porque eu vou passar fome. Na pandemia teve uma pessoa que barbearia fechou e tudo mais. E eu não sei, mas aí teve uma vez que uma pessoa chegou lá na barbearia e falou assim, Joe, te dá uma cesta básica. Tipo assim, bem no começo, né? Aí eu falei, não, guarda essa cesta aqui, vamos dar pra alguém. Porque assim, ainda assim tem muita gente que olha a profissão como barbeiro, como assim, a pessoa não deu certo e virou barbeiro. A profissão barbeiro é assim, e não é... É igual vendedor, né? E é o que eu costumo falar para os meus barbeiros. Eu já trabalhei em várias barbearias e tem muitos barbeiros que ainda pensam com essa cabeça. Eu sou barbeiro porque eu comecei aqui porque eu não tive estudo, não tive a 4ª série, não tive a 5ª série, então eu virei barbeiro. Ou então foi minha única chance, é ser barbeiro. E não é, hoje você tem que estudar bastante, você tem que fazer cursos, os cursos... Sim. O ramo de barbearia hoje é muito caro. Hoje o ambiente da barbearia é outra coisa. Não, né? e você vai nichando pessoas, você vai aprendendo, criando conexão, network. Então, assim, hoje o podcast Estilo Joe só existe por causa do network que a barbearia proporcionou. Entre outras amizades, né? No final de semana a gente estava num casamento e conversando com a garotada, assim, mais ou menos da minha idade. E todos têm a mesma história. Velho, eu vim de baixo, vim lá de Braslândia, não tinha nada, hoje estou ajudando minha mãe. O outro, pô, velho, sai de Minas e morar sozinho aqui, hoje eu tenho minhas coisas. Transformador, cara. Então você vai vendo que tudo vai se atraindo, as conexões. Verdade. E a gente lá falando, pô, velho, que bom, né, olhar pra trás e todo mundo tá bem. Não ficou nenhum pra trás. Verdade. Assim, todo mundo conseguiu mudar a cabeça, pelo menos, desse ciclo, dessa influência. E é o poder que a esfera de negócios tem de transformar contextos, né? E foi a barbearia que trouxe, né, o network. Esse contexto ele é muito importante porque o que você falou das pessoas, como as pessoas pensam, tá tudo em torno da crença, né? Você acreditava que você ia viver até um determinado tempo. Eu acreditava que eu tinha nascido para viver debaixo da CLT, até eu sofrer uma virada, um turn point, né? A gente chama de ponto de inflexão. Tá indo nesse curso, mas nesse ponto mudou completamente a rota, né? Massa. E a gente entende essa visão. E a partir do momento em que eu entendi que o meu chamado já não era mais naquilo ali, eu falei... Só que aí eu levei isso como um trauma, né? Não quero mais trabalhar para os outros. Então fui me lascar no mundo, né? Lascar é se lapidar. Aprender, né? E fui aprender. Quando eu trabalhei... o que me trouxe até onde eu estou hoje foi a necessidade de aprender a vender. Então eu não sabia vender meu serviço, minha consultoria, eu não sabia me apresentar. E aí eu fui buscar na internet, em 2012 ali, 2013, um curso de vendas, né? E, cara, isso é muito difícil, relacionamento e tal. E aí não via saída, mas era o que eu tinha para sobreviver e eu não queria voltar para o mundo anterior, né? Então, fui investir nisso, né? Assim, de lá para cá, cara, eu devo ter investido mais de R$500 mil em treinamento, desenvolvimento. E eu já achava que sabia muita coisa. Então, eu não sabia era nada. Entrei num universo em que eu não entendia nada. Vi meu pai quebrar várias empresas, né? Não queria isso para mim. Fui servidor público, pedi exoneração, porque não... Por isso que ele falava, você não vai parar em lugar nenhum, né? Mas não me conformava com aquela situação de você receber um salário e você ter que... É aquilo, é isso, cara. Até você morrer, é isso daí. Chegar no final do mês de novo, aquele salário. Pô, mesma coisa. Não dá nem pra trabalhar um pouquinho. Não dá. Eu ainda consigo cortar uns 2 cabelos a mais. É isso aí, cara. O barbeiro ainda tem a chance. É o que você pode fazer a mais, né? Essa chance de cortar. E aí fiz essa transição, né? E não desisti dela. Então, acho que a partir do momento em que você se depara com uma dor, essa dor é o lugar da sua cura, cara. Então, hoje... Tudo que eu faço, eu atribuo às frustrações que eu vivi nessas áreas e não desistir. Olhar o que tem por trás, né? Quando a gente fala de, vou arrumar uma profissão para eu ganhar dinheiro. Tudo bem, primeiro passo é a necessidade. Então, supre a sua necessidade. Mas se você não encontra um porquê você faz aquilo, fatalmente não importa qual emprego você vai ter. Você pode ganhar milhões. Eu atendo, por exemplo, pessoas que trabalham na presidência da República que já está tranquilo se ele ficar lá sem fazer nada. Ele está aposentado com um bom salário, mas ele está insatisfeito. Ele não quer mais aquilo. Ele fala, meu Deus, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer.
Porque eu não me sinto útil, eu não me sinto produtivo. A vida pra mim acabou antes de eu morrer. Você escutar isso de uma pessoa jovem, Meu Deus. é complexo, cara. Então, assim, hoje a gente leva a vida, né? O meu trabalho hoje é levar a vida. Falar assim, meu irmão, o que você faz é só uma expressão do que você pode fazer, que você não sabe quem você é até você ver o que você é capaz de fazer. Você nunca imaginou estar onde você está hoje. Nunca, então, né? você está se descobrindo, né? Numa profissão a gente está se descobrindo. É uma oportunidade da gente expressar os talentos naturais, os dons que a gente teve. E eu acho que tudo no início, o nosso cérebro ele vai bloqueando a gente, né? Ele vai É lugar ele comum. Ele fala assim, não, vamos ficar aqui de boa, não vai aprender não, fica quieto. E é onde que você se frustra mais ainda, porque você quer sair dali e não consegue. E aí, essa é uma das coisas. Amanhã eu vou dar uma palestra para uma associação de donos de empresas de materiais de construção. O assunto é saúde mental, como lidar com a saúde mental dos seus colaboradores. Porque é exatamente isso que se passa na cabeça da maioria das pessoas, né? Ela não sabe como lidar com aquele universo e nem sabe que pode sair dali. Igual quando você falou do rapaz ali da estrutural, é exatamente essa crença. Para nós é óbvio que existe outras cidades e que estão perto, mas para ele é o mundo dele. Não tem como, né, na cabeça dele, não existe Se você não fosse o cara que levasse informação para ele ia viver naquele mundo a vida inteira. Ele ia ser um adulto frustrado, um pai de família frustrado, porque ele não conhece o mundo além da realidade. Uma hora eu acho que ele ia aprender se ele queresse, né? É. Tentar sair dali, ver se aquele pessoal chegando. Mas se não tiver uma pessoa ali para instruir, a pessoa fica ali, Exatamente. Morre ali, e é aquilo ali, né? Na vida. É isso. Então, o que a gente faz hoje é isso, né? Levar conhecimento, treinamento. O que ganha jogo? É treino, irmão. Não tem outra coisa. Agora, as pessoas treinam o físico e a mente. E a capacidade de se relacionar, a capacidade de se comunicar, né? A capacidade de ver no outro aquilo que pode se espelhar de si mesmo, né? Então, se não houver essas questões, então entendi que o meu objetivo é esse, meu propósito é esse. E a gente tem avançado nesse sentido. Esse é um pouco da história. Tarcísio, o que você acredita que define um líder de sucesso? O que define um líder de sucesso, na minha visão, até na minha experiência, de ter liderado e liderar ainda hoje pessoas, é a capacidade desse cara de se conectar com quem está na jornada junto com ele. Esses dias eu tive uma conversa com uma líder e essa pessoa estava com medo do que os seus liderados iriam pensar a respeito de uma situação que estava acontecendo. E eu disse para essa pessoa, eu falei, olha, eu não sei do que você tem medo, porque na minha visão, na minha jornada, né, hoje eu tenho 43 anos de idade, mas eu comecei a trabalhar com uns 13. Ainda podia ter carteira fichada com 13 anos de idade, hoje é só depois de 16, eu acho, né? Eu acho que é 17. Até lá você é jovem aprendiz. Na minha, não. Na minha época também eu não podia trabalhar com carteira assinada. Pois é. Na minha já podia. Eu sou só mais uns 10 anos mais velho que você. Mas o que eu aprendi com muitos líderes o que ser e o que não ser. E uma das coisas que eu aprendi que é ser é o seguinte: se você não ganhar o coração das pessoas, não adianta tentar liderar elas. Porque quando elas perderem a referência com relação a uma coisa que ela não gosta de fazer, mas que é necessário, ela vai voltar para o seu relacionamento com ela. A referência que tem é o amor que você deposita em confiar que ela pode andar nessa jornada contigo. Então, quando você perde totalmente a liderança, é quando você perdeu o amor. Você perdeu a conexão com as pessoas. E seja qualquer área, cara, se você não lidera as pessoas por amar essas pessoas e não o que elas fazem, você já perdeu esse time. É só uma questão de tempo. E aí você vai tentar mudar de emprego, você vai tentar mudar de time, você vai culpar as pessoas, quando na verdade o que der certo é responsabilidade do líder e o que der errado é responsabilidade do líder. Vai ser basicamente o servir, né? O servir. O servir. Servir as pessoas, traz elas pra você. Sim. Conecta, né? E é um senso de propósito em que todo mundo está se realizando juntos, né? Eu posso estar caminhando com você aqui num negócio, pode ser que o senso de realização seja no meio do caminho, o seu lá na frente. É a visão, todo mundo tá com uma visão, todo com mundo um tem foco, visão. com um alvo para aquilo, né? Isso. Que eu acho que é o mais difícil para a maioria das empresas. É o alinhamento da visão. O alinhamento da visão. Porque cada um tem um seu sonho pessoal. E como é que você coloca esse sonho da empresa junto com o seu pessoal?
Eu achava isso muito difícil, cara. Principalmente uma companhia com 12 mil pessoas. Como é que você pega, assim, a visão, missão e valores da empresa e impregna na cabeça das pessoas? Eu fui fazer um treinamento em São Paulo agora, na terça-feira. Eu fui para um alinhamento lá de uma das empresas que a gente assessora lá, que é um fundo de investimento. Tinha 40 pessoas numa sala. Cara, é impressionante como as pessoas sabem de cor e salteado, não importa a ordem, 50 frases que definem o que aquele time acredita. São anos de caminhada junto ali, porém as pessoas entenderam e aquilo virou uma essência de vida. Então você jamais vai esquecer. Se você não tiver naquela empresa mais, você leva isso para a vida, né? Então implementar uma cultura que hoje a gestão de RH chama de fit cultural é relacionamento. Não tem outra maneira. Você só implica nas pessoas aquilo que você acreditou para abrir o negócio. E eu sempre digo isso. Visão é dada para o líder, não para o time. Mas o líder sozinho não realiza aquilo que ele viu. Então, se ele não for capaz de inspirar as pessoas na visão, elas não ajudam ele a realizar. E aí, você implementar uma cultura nas pessoas é simples, cara. É você viver ela, você ser o exemplo dela. Você realmente ser justo, você ser honesto, você dar resultado, né? Você amar as pessoas, você se importar com elas, né? Então a pandemia ensinou isso muito pra gente. Quando você tem relações de trabalho, que você não podia faltar, que era descontado do seu contra-cheque. Hoje as pessoas podem trabalhar home office. Mudou muito. Mudou a cultura. Então o mundo tá em Melhorou mudança. também, né? Porque Poxa. hoje eu vi muitas pessoas lá na barbearia que tiveram filhos que, por causa do home office, estão vendo as crianças crescer, passaram mais tempo com a mulher, né? A pandemia também teve seus lados bons, né? A Você RH, que é uma revista só desse mundo de gestão de pessoas, existem lá várias pesquisas. E uma delas diz o seguinte, que hoje as pessoas estão valorizando, não estou nem falando de família, mais um trabalho flexível onde ele possa também estar com seu pet do que aquele que ele não pode estar. Só para você ter uma ideia. Que massa. Imagine com gente. Que massa. O cara não vai querer voltar para um lugar onde ele não tem flexibilidade. A startup que eu trabalho hoje, a gente tem 55 pessoas que trabalham nela. Não tem escritório. A gente lidera 280 projetos que dá maior complexidade. Muitas grandes marcas, Flamengo, Marisa, muitas marcas muito grandes, com uma complexidade grande, mas todo mundo em casa. Uau. Então, mudou. Muita demanda, né? Como é que você lidera um time remoto que você nunca nem viu? Você nem conhece. Você só teve uma vez que você encontrou numa reunião de confraternização da empresa. Um mora em São Paulo, outro mora no Canadá, outro mora em Orlando. Tem que ter uma estrutura muito forte, um sistema muito forte, né? E uma gestão humanizada. Pra manter, né? Pra manter tudo isso, porque vem muita demanda também, né? Muita. E você em casa tem a geladeira, tem o fogão. Exatamente. Pra você focar no trabalho, focar... Eu considero que eu tenho tive a privilégio, a graça de ter uma revelação de algumas coisas futuras antes. Em 2010 eu me questionava por que a gente não pode trabalhar de casa. Então para mim hoje não é difícil, mas eu lido com pessoas que têm dificuldade. Aí por que eu não tenho essa dificuldade? É um propósito de vida. Eu sei que Deus me escolheu para ajudar os que têm. Inclusive o projeto Liderar, ele treinou os professores, né? Passaram muita dificuldade. Exatamente. Para dar aula para as crianças, eu lembro. Eu fiz uma palestra para o Kaique agora de Samambaia também, que era exatamente isso. Para se comunicar. Tinha muita gente que tinha vergonha, né, de ligar a câmera do computador e falar com os alunos que eles já falavam na sala de aula. Exatamente. E passar o conteúdo, né? E é muito difícil, né? Já é difícil na aula, imagine. Você tem filhos? Tenho 2 filhas. Qual a idade delas? 16 e 12. Você passou por isso na hora da sua filha fazer aula online, né? Eu tenho uma de 9, cara. Pensa no desinteresse. Então, como você motiva? O professor também não desenvolveu essa habilidade. Precisou desenvolver. Eu lembro dessa fase. Nem eu sabia. Teve um dia que a minha filha teve um dever de matemática e a Dani ficou assistindo as videoaulas no YouTube pra gente entender o que o professor tava falando. Era física, não era? Não, era matemática? Era matemática, só que aquela matemática com letras no meio. Era. Mas eu acho que era física, não? Não,
Não, era uma matemática que a gente passou a tarde inteira pra entender, porque a gente não tava entendendo nada que o professor tava falando e tudo, deixou lá o esquema. No final, não lembro se a gente conseguiu, mas nós tentamos. E essa dificuldade da informação, comunicação, né? E você... Porque ficava sem pé sem cabeça, tinha... Imagine você preocupado, cara, eu tô parado, bicho, meu negócio tá fechado, eu não consigo, onde é que eu vou... Aí você tem que parar, se preocupar, e como você vai ensinar uma matemática que você já não vê há 15 anos atrás, né? Muito tempo Desafiador atrás, demais, né, cara? Desafiador. Você pensa que você vai lembrar, você fala assim, não, eu já vi isso aqui, deixa eu olhar de novo. Você não lembra, cara. Parece que é grego. Tudo grego. Literalmente. Letra X, vezes, muito doido. Eu tive que ter uma estratégia em casa, que é uma estratégia assim que eu utilizo até com colaboradores, né? Porque, na verdade, você tem adultos trabalhando em empresas, mas só são crianças que cresceram, né? Eu tenho essa mesma sensação. Principalmente homem. O homem, ele é uma criança adulta. Exatamente. Ele às vezes dá um... E eu o cara... vejo lá pela barbearia, pelos clientes, pelos amigos, o momento que ele chega lá na cadeira é da zoeira. De conversar, trocar umas ideias diferentes. Ninguém vai estar julgando ele. E eu uso a seguinte estratégia. Minha esposa quase perdendo os cabelos lá, porque a menina não fazia o dever de casa. Eu falei, gente, para um pouquinho e pensa o seguinte, o que é mais importante? Ela aprender essa jossa desse negócio ou seu relacionamento com ela? Porque lá na frente, se você não tem um bom relacionamento com seus filhos, com sua esposa, lá na frente ela vai dar trabalho para outros. Porque eu sofro isso. O que a escola não ensinou, hoje eu estou ensinando dentro das empresas, né? Que é comportamento. Então eu falava para minha esposa, um dia ela vai aprender, ela não vai morrer burra, ela não vai morrer analfabeta. Então vamos deixar passar o momento de crise e depois a gente investe. Se ela aprender a ler com 18 anos, não tem problema, mas ela vai aprender a ler, né? Tem que aprender, né? Porque se você não cair na real, o mundo que hoje a gente vive, Joe, é um mundo de exigência complexa, pô. O burnout hoje, o estresse, a depressão, a ansiedade, o Brasil tem anos que é o primeiro país no mundo com pessoas mais ansiosas. O Brasil, no ranking, é o primeiro no mundo com pessoas mais ansiosas. Porque o brasileiro não sabe trabalhar com planejamento. O brasileiro não aprendeu a fazer as coisas com planejamento. Ele não tem essa estrutura. E a gente tem aquela fama de deixar tudo para a última hora, né? Tudo para a última hora. O brasileiro tem essa... Porque o medo de errar. E aí, medo de errar, procrastina. Aí é 2 problemas. Né? Não faz o que tem que ser feito. E quando tem que fazer, faz mal feito. Então, o medo que você projetava, isso acontece. Não, tenho medo de fazer, aí não faz. Mas quando você faz pelo medo e faz errado. Você tem colaboradores, você sabe como é que é. O subconsciente da gente já vai trabalhando, né? Vai trabalhando. Então, a Bíblia diz que assim como o homem pensa em seu coração, assim é. Eu tava vendo que a gente tem que colocar o nosso subconsciente para pensar o que a gente pensa positivo. Pensar tanto que o subconsciente guarde aquilo. Isso. Porque os medos já estão lá. Então a gente tem que tirar o medo de lá agora. É reprogramar, né? Reprogramar. Então vai dar certo. Hoje vai ser o melhor dia. Vamos começar. Deus está comigo, seja o que Deus quiser. É isso Porque mesmo. a maioria das vezes a gente já criou esse medo e já tá no subconsciente que vai dar errado. E isso é uma autoliderança. E o que eu aprendi também faz um tempo, né? A gente procura muito o sim das pessoas, né? Que falam. A gente... Não, o não eu já tenho, vou procurar o sim. E é onde que também tá programado errado no nosso cérebro. Programado errado. Porque nós que temos que ser o sim. Se eu não querer fazer isso agora, eu não vou fazer. Mas se eu querer, eu vou fazer. Você sabe, porque eu consigo, você né? sabe que o cérebro não entende, né? O que é não e o que é sim, né? Ele não entende. Se você falar assim, ó, não pense em um elefante rosa. Aí já acabou de pensar. Então o cérebro não entende o não. Ele As só pessoas fala, não entendem isso. O cérebro não entende o não. Tipo assim, você fala assim, ó, não vou pensar nisso. Você vai pensar até se esgotar, dormir pensando. Então a questão é no que você quer e não o que você não quer. Porque o não, aí as pessoas falam, o não eu já tenho. Não, então pense no que você quer, que o não já vai ser substituído automaticamente por aquilo. Então tudo aquilo que nos gera esses gatilhos de medo são coisas que a gente quer evitar. Por que o Brasil é ansioso? Porque o Brasil é um país em que ele não quer passar de novo pelo que ele passou. Infelizmente, fugir da dor
vai te dar prazer imediato. Mas é o que eu costumo dizer. Dor imediata, prazer futuro. Prazer imediato, dor futura. É o que acontece geralmente. Tudo que você tenta é uma balança, né? O que você tá tentando evitar agora, Vai amanhã vai emagrecer, acontecer. né? Você quer emagrecer, você vai sofrer, você vai fazer dieta. Você sabe o caminho. Até setembro era pra eu emagrecer. Eu vou emagrecer. Até setembro. Eu creio. Se eu conseguir, irmão, A gente vai passar Você vai. pela dor, entendeu? é isso. E aí depois a gente vai ter, né, o prazer da vida, saúde, andar sem camisa. Mas é isso. Eu acho que criou esse medo do que vem pela frente, né? Da instabilidade. Isso eu acho que todas as áreas, né? Todo Todas mundo as fica áreas. com medo. Eu não vou investir porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Eu não sei o que vai acontecer no nosso governo. Eu não sei se a pandemia vai voltar. Eu não sei o que se o Elon Musk vai soltar o foguete no Brasil. As pessoas têm O cara não quer empreender porque fala... tem um porque- medo é. de algo que nem sabe que vai acontecer. Então vamos parar tudo, vamos fugir, vamos embora. E é onde que tem que ressignificar Sim. e trabalhar a mentalidade, né? Quantos casais hoje não querem ter filhos? Quantos empresários hoje, quantas pessoas que têm um monte de ideias e empreendimento que estão aí guardados que não querem fazer porque tem medo? Quantas pessoas hoje na sociedade não querem ajudar os outros por medo de ser machucados ou magoados? Tudo tem uma E na história de crise passado. E na crise da pandemia, né? A gente falou na barbearia que a gente não ia passar por essa crise. Todo mundo falou, a gente não vai passar. A gente segurou o máximo de tempo que deu e foi trabalhar. Botou uma cortina e foi trabalhar e tudo mais. O pessoal falou assim, mano, você vai montar uma barbearia na pandemia? Vamos. Essa crise não vai pegar a gente. Graças a Deus vem dando certo. É, se reinventar, né? E aí veio a política e todo mundo, vamos embora, vamos embora, vamos embora. A gente não vai passar por essa crise também. Essa crise não pertence a nós. É isso. Entendeu? E a gente já tá com esses projetos e vão vir mais, em nome do Senhor Jesus. E se com você esperança vê, boa o sempre, padrão né? do mundo é pensar no não, né? No que você tem que evitar. Mas o padrão que a gente crê, né, cara, que é assim, para todas as coisas já tem o sim e o amém. Então é pensar no sim. O não, ele faz parte do processo, que vai nos ensinar onde a gente tem que pisar, tão firme ou não, né? Então, assim, entendo que a sociedade precisa dessa mentalidade. E o empreendedorismo é o que ajuda a fazer isso, cara. É muito importante, né? Hoje o empreendedorismo que sustenta o Sim, nosso país, né? sustenta. Que contrata, que traz comida para todo mundo e gera esse tanto de imposto que eles cobram da gente, né? É. Mas é o E não quebramos empreendedorismo. até hoje por causa do empreendedorismo. Eu vi um canadense falando que o brasileiro ele é rico, porque ele paga um imposto alto e ainda tem dinheiro para todo dia, para todo final de semana fazer um churrasquinho. Eu falei, top. Tem que ser rico Não é só- mesmo, não é né? só. Mas porque lá eles falaram que não tem esse tanto de feriado, não tem esse tanto de final de Não semana tem. que eles ficam, né? Eles trabalham muito e foi numa reportagem que eu vi, eu esqueci. Mas eu fiquei realmente que nós somos um povo próspero. Com certeza. Se a gente tivesse É a má administração, né? Dos recursos. um pouquinho mais de pessoas para ensinar a gente. Primeiro que o nosso ensino já ensina a gente errado, né? Já ensina a gente com a venda aqui que a gente tem que só ser aquilo e acabou. Se você não for algo, você tá fazendo errado. E você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Não é ser, né? Porque ser você, igual você falou, quando você entende o que você é, você abrange. É que a pirâmide do sistema educacional ela é invertida, né? É você ter, né? Para você fazer, para depois você ser. Então a busca é: eu quero fazer, eu quero ter, porque tendo mostra quem eu sou, né? E aí o que eu faço para isso? Mas o negócio é invertido. A pirâmide, a base é ser. Você faz conforme você é e você tem conforme você faz. A pirâmide é totalmente contrário do que a gente é ensinado. Ao contrário, que a gente aprende na vida inteira. Tarcísio, qual é o legado que você gostaria? Qual é o legado que você gostaria de deixar aqui pro público que tá assistindo a gente, que tá começando, os jovens e quem tá se conhecendo também, né? Igual você falou, vai ter pessoas de 45 anos que tá se conhecendo agora também. Sim. E tá tudo bem. Mas que mensagem você daria para essa galera? A mensagem é: nunca desista dos sonhos.
Todo mundo tem um sonho implantado, todo mundo na sua cabeça, todo mundo sonhou um dia. Talvez tenha mudado a realidade, mas você não vive por realidade, você vive por decisão. Então a decisão em dar certo, ela parte de você. Não importa as condições, né? A gente acabou de falar que o Brasil é um país é muito rico porque existe muita oportunidade. As pessoas reclamam muito da pobreza. Cara, eu vejo como oportunidade, né? Então não desista do seu sonho, não desista dos seus objetivos, não só por honrar a sua família, mas por honrar quando você não estiver aqui, as pessoas vão se lembrar de você pelo quê? O que elas vão ler em você, na sua história? Por isso que eu falo que a história ela transforma, né? Não é as palavras que a gente está dizendo, é o que a gente de fato faz no dia a dia, né? Como você atende o seu cliente, como você faz ele sair de lá. Você falou, o cara entra lá na barbearia, ele sai de lá, porque ele já falou tanta besteira, ele voltou a ser criança, né? Que ele não é em casa, que ele é cobrado, né? Eu acho que o que as pessoas não podem perder é o seu caráter, seu princípio, né? Porque esse dinheiro, tem uma frase que eu sempre falo, que é dinheiro vai e vem. Dinheiro você conquista, né? Saúde também, tem hora que você vai estar ruim. Sim. Vai ter um infarto, tem hora que você vai estar 100%. Você pode, mas eu acho que você falou o caráter, o princípio. Quem vai falar seu nome? Quem foi o Tarcísio, mano? É isso aí. Eu acho que isso que vai ficar. Eu entendi isso, né? Então, a minha mensagem é exatamente essa, assim. Quando alguém ouvir o meu nome, não é porque eu quero ser uma pessoa homenageada. Na verdade, eu quero que as pessoas se inspirem nisso porque elas sabem que elas podem ir além. Você escuta, por exemplo, o nome hoje Pelé, você já associa a uma coisa. Né? O meu nome, quando alguém escutar o meu nome, fala assim, esse aí investiu na transformação do caráter, da personalidade, da espiritualidade das pessoas. Esse é o propósito. É isso aí. E é isso aí, galera. Você que ficou até o final, gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, conta uma história sua pra gente aí, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que se identificam. E eu quero agradecer aqui o Tarcísio, foi muito bom esse papo. Eu que agradeço, Obrigadão. irmão. Espero ver você pode novamente. chamar mais vezes. Vai vir. E é isso, galera. Mais um podcast finalizado aqui, Estilo Joe Podcast. Um grande abraço aí para todos que ficaram até o fim.